Descobri por que João Paulo, goleiro do Santos, não será reforço do Corinthians? Posso assegurar que, dentro da comissão técnica de Dorival Júnior e na diretoria alvinegra, existia enorme vontade em fazer esse negócio acontecer. João Paulo está emprestado ao Bahia e por lá tem jogado muito pouco. Desde que se mudou do Santos ao Bahia por empréstimo na temporada passada, foram apenas 6 aparições. E o João Paulo sabe que, se fosse para o Corinthians, chegaria para ser reserva do Hugo Souza, mas com a perspectiva de que, em caso de negócio do Hugo Souza na metade do ano, ele teria a oportunidade de se firmar como titular. Pois bem, João Paulo decidiu que não vai jogar no Corinthians por respeito ao Santos, cara que construiu uma baita história no Peixe, ainda está vinculado ao Santos, família dele mora lá, tem apartamento lá, está emprestado ao Bahia. E o João Paulo agradeceu o convite, mas disse, pessoal, não vou jogar no Corinthians, preciso respeitar a relação que eu construí com a torcida e com o Santos. E é por conta desse cenário que o Corinthians precisou buscar outra alternativa para o gol. Negociações com o João Ricardo que estavam fechadas foram canceladas depois de problemas na cirurgia do ombro que ele passou, ainda como atleta do Fortaleza. Já contei para vocês que Bruno Bertinato e Lucas Arcanjo não serão contratados porque há necessidade de investimento em dinheiro e diante desse cenário, o Corinthians ainda busca alternativas até o dia 27 de março, quando se encerra a janela doméstica para ter um goleiro reserva para o Hugo Souza. Você indicaria quem se fosse presidente do Corinthians? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O atacante Maceió da Portuguesa foi oferecido ao Corinthians, não estou falando que foi ontem ou anteontem, me falaram que foi recentemente, então pode ter sido semana passada, 10 dias, logo após aí o fim do Paulista, enfim. Ele foi oferecido ao Corinthians e a Portuguesa estava disposta, tá, a emprestar o jogador. Então olha só, nós estamos falando de um negócio que, né, no início, quando terminou o Campeonato Paulista, todo mundo falava que o Maceió só poderia ser negociado se comprasse ele, que era um jogador caro. Não. A informação que me passaram é que a Portuguesa estava disposta a emprestar o Maceió até para valorizar o jogador e eles ganharem uma grana na revenda. Tá? Só que o Corinthians não quis, né, o executivo Marcelo Paes e companhia não quiseram o Maceió porque entendem que é um jogador que não se encaixa hoje no perfil do Corinthians. Uma das coisas que eu apurei, tá? O Corinthians pegou informações antes de recusar no Mirassol, onde o Maceió não conseguiu emplacar ano passado, né? Ele esteve emprestado da Portuguesa para o Mirassol. E pessoas do Mirassol passaram para os dirigentes do Corinthians que o Maceió é um jogador que desliga muito durante o jogo, é um jogador que não é muito focado, usar até o termo fica olhando muito para o alto às vezes, tá? Enfim, por causa disso, né, por conseguir informações no Mirassol, o Corinthians achou melhor não contratar por empréstimo o jogador Maceió da Portuguesa, que, né, segundo o noticiário aí, eu também não tenho certeza disso, está indo para o Remo, e por empréstimo, tá, gratuito. Enfim, vamos aguardar, mas por enquanto o Corinthians recusou o atacante Maceió, que no meu modo de ver, nessas condições, valeria a aposta, muito mais do que o Arthur Cabral, que é caro, e eu vou falar agora, né, logo após a vinheta. Arthur Cabral, hoje surgiu a notícia de que haverá uma reunião para que Botafogo e Corinthians avancem na transferência, né, de Arthur Cabral para o Alvinegro do Rio de Janeiro, né, do Alvinegro do Rio de Janeiro para o Alvinegro Paulista, tá? Para o Coringão. Então, olha só, eu continuo com a mesma informação. Marcelo Paes está insistindo. Uma fonte me disse que o Osmar Stabile não sabia dessa reunião do Marcelo Paes com os representantes do Botafogo. Ele não foi avisado disso, tá? E nem sabe se é verdade o Osmar. Mas, enfim, o que eu apurei é que o Osmar continua irredutível porque é um jogador que custa, né, 1.700.000 por mês. É um jogador caro, o Arthur Cabral. Mas há uma chance, né, do Arthur Cabral jogar no Corinthians e passa por 2 fatores, né? Essas 2 coisas teriam que casar. Vamos lá. A primeira delas é o Botafogo aceitar pagar, né, metade do salário do Arthur para ele jogar no Corinthians ou um pouco mais. Mas só isso o Corinthians não aceitaria, né? O Corinthians quer também para que o Arthur Cabral jogasse no Corinthians, o Corinthians quer negociar o Pedro Raul, que ganha 720.000 por mês. Então, né, abrindo a folha salarial, né, abrindo aí um fôlego na folha com um possível
empréstimo do Pedro Raul, uma possível saída do Pedro Raul, né, e o Corinthians deixando de pagar 720 mil na folha salarial, o Corinthians aceitaria o Arthur Cabral aí por 800 mil por mês, 700 e pouco, enfim, a gente não sabe quanto ficaria a metade lá, né, quanto que o Botafogo realmente ajudaria na questão para ele ser emprestado para o Corinthians. Então, é muito difícil o Arthur Cabral ser jogador do Corinthians, porque teria que casar duas coisas, o Botafogo pagar metade do salário dele, um pouco mais, só que só isso não basta, né, o Corinthians quer, para investir, por exemplo, numa situação dessa, negociar antes o Pedro Raul. Poderia até ser com o Botafogo, mas não estou dizendo que há uma negociação, porque eu não invento nem aumento nada aqui. Né? Não poderia forçar, quem está tendo uma conversa para troca. Eu não tenho essa informação. Tá? O Pedro Raul, o Corinthians quer se livrar para qualquer clube, inclusive para o Botafogo, se quiser, pode ir. Então o Corinthians abriria, né, esse fôlego na folha de 720 mil reais, aí sim, se o Botafogo quiser emprestar o Arthur Cabral por 750 mil, o Corinthians aceitaria nessas condições. Fora isso, esquece. O Osmar Stabile, presidente do Corinthians, não vai permitir a contratação do Arthur Cabral, a não ser que seja nessas condições que eu citei para você com exclusividade. Bom, rapaziada, vamos lá, né? 5 jogos sem vencer. Um desempenho que também deixa a desejar. Teve uma derrota nesse meio tempo dentro de casa, que foi contra o Coritiba. Eliminação no Campeonato Paulista. Dá pra gente dizer que é uma instabilidade, que é um momento ruim sob comando do Dorival Júnior. Não a ponto de pedir a cabeça do técnico, pelo menos na minha opinião e pelas informações que tenho, pelo menos por enquanto. Eu sei como funciona a batida do futebol brasileiro. Se isso persistir por mais 10 jogos, ou por mais 5 jogos, né, totalizando 10 jogos de jejum, talvez a gente discuta alguma coisa. Se a gente souber de alguma informação interna de que o Dorival está perdendo a mão e tudo mais, talvez a gente possa conversar sobre isso. Não é o caso. Não é o caso nesse momento. Dorival tem o grupo na mão, a diretoria confia nele, o elenco também, os resultados não estão bons, o desempenho também está insatisfatório. Agora, cabe ao Dorival mudar isso. E ele só vai mudar com resultados e ele tem pela frente alguns jogos importantes. Esse jogo contra a Chapecoense é fora de casa, mas é uma equipe que briga na parte de baixo. E que mesmo sendo na Arena Condá, o Corinthians pode ir lá conseguir uma vitória e interromper essa sequência ruim. Mesmo que ele precise fazer mudanças no time, eu já vou falar sobre isso. Só que depois ele tem o Flamengo na Neoquímica Arena. E aí é aquele jogo grande para você se estabelecer. Não estou dizendo que com tropeço você tenha dificuldades, até porque depois tem a data FIFA e aí o Corinthians fica aí 10 dias, praticamente 10 dias, cerca de 10 dias, aí, uma semana, 10 dias, na folga, como todo mundo, né, para poder trabalhar e melhorar na volta. Agora, esses 2 jogos, eles são importantes até para, nessa pausa da data FIFA, você ter uma tranquilidade maior. Se é que tem algum zum para acabar com isso. O grande problema fisicamente, o elenco vem apresentando algumas dificuldades e não é de hoje, né? Foram 9 jogos em fevereiro. Em março a coisa reduziu exatamente pela eliminação do Paulista. E aí com 12 dias apenas de treinamentos, quando voltou, tomou aquela pancada do Coritiba por 2-0. Então, nesse momento, o elenco está ainda com desgaste e aí talvez ele precise dar uma revezadinha no time para priorizar o jogo contra o Flamengo, que é aquela história que a gente já conhece desse elenco, né? Jogo grande, jogo com vitrine, pode ter certeza, os caras vão se doar um pouco mais. É o que acontece nesse Corinthians, eu já desisti de bater contra isso, isso realmente acontece. Só que contra a Chape, provavelmente alguns jogadores não atuem. O André Carrilho, por exemplo, que vem sendo um titular do Corinthians, né? Eu não acho que ele está no seu melhor nível técnico e físico, inclusive, mas ele vem sendo titular. Ele foi poupado mais uma vez do treinamento. Talvez ele não comece a partida. A gente pode colocar dessa forma. Tem jogadores com 2 cartões amarelos que podem ser preservados para que eles não percam o jogo contra o Flamengo. E eu estou falando de titulares. Ranielli e os laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu, que também daqui a pouco podem ter um descanso pela sequência, né? Já que eles são titulares absolutos e o Dorival mexe muito pouco nas laterais. A dupla de zaga, já com uma sequência grande, Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista.
Gabriel Paulista, inclusive, falhando aí no jogo contra o Santos. Talvez eles ganhem um descanso para colocar o André Ramalho, ter um ritmo de jogo, juntamente do João Pedro Choca, que nem foi relacionado para a última partida, para vocês terem uma ideia. Então pode ser que ele faça mexidas nesse sentido, né? Tem a dupla de zaga, tem os laterais, né, que tem 2 cartões e também sequência de jogos. Aí você coloca o Pedro Milans na direita e o Angileri na esquerda. No meio de campo, ele tem opções. Ele tem o Matheus Pereira, que já voltou. Ele tem o Alan, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Santos. Ele tem o Breno Bidon. Ele tem o André. Ele tem opções para colocar ali no meio, se ele não quiser usar o Ranieri. Se ele quiser descansar o Bidon, por exemplo, e dar uma titularidade para o Garro, pensando lá no Flamengo com o Bidon de titular, ele pode fazer isso. E no ataque, provavelmente o Memphis não jogue, né? Dentro daquela linha de que o Memphis ele acaba se desgastando mais, se doando mais em jogos grandes, ele jogou o clássico e aí talvez ele seja preservado para o jogo contra o Flamengo. Por que eu estou falando isso? Porque há uma dosagem com o Memphis Depay desde o começo do ano. Então, se você quiser tirá-lo de um jogo, seria nesse, evidentemente. Até porque Yuri Alberto deve voltar. E eu diria para vocês que o Yuri, na minha opinião, nem esperaria no banco. O Yuri voltando a pleno, ele está em condições, ele começaria. Com o Caio César, que voltou agora. Então eles podem fazer uma dupla de ataque, o Yuri Alberto e o Caio César, por exemplo. E ele tem outras opções, tem o Vitinho, tem o Guinegão. Porque o adversário não é desconsiderar a Chapecoense, que arrancou um ponto do Grêmio, por exemplo, nessa última rodada, que, assim, é um time chato, tá? É um time chato de jogar, mas, por exemplo, o São Paulo foi lá, é o líder do campeonato, foi lá e ganhou o jogo. Foi lá não, foi no Canindé o jogo, né? Com campo pesado e tudo mais. Mas ganhou da Chapecoense porque, assim, não disputam a mesma coisa. Se o Corinthians não quer disputar a mesma coisa que a Chapecoense, tem que ir lá e fazer o resultado. Pelo menos é assim que eu penso. Mesmo que depois você tenha um Flamengo. Mesmo que você precise preservar jogadores. Porque o elenco me parece suficiente para ganhar da Chape, mesmo fora de casa. Pelo menos é o que eu penso. Vamos falar sobre outras situações que estão acontecendo, porque a gente vai projetar esse time ainda no vídeo pré-jogo, né? A gente ainda tem a quarta-feira com mais uma atividade, saber se alguém foi preservado de um treino aqui ou outro, qual foi o time titular que treinou, tudo isso a gente vai saber no treinamento dessa quarta. Mas o Pedro Raul pode estar de saída, mas é muito difícil que isso aconteça. O Pedro Raul ganha um salário muito interessante. Não gosto de falar muito valores, mas nesse caso é importante porque revela a dificuldade que o Corinthians vai ter de negociá-lo. É cerca de R$800 mil o que o Pedro Raul recebe vindo do México, né? Aquela contratação, pagando mais de R$20 milhões, aquela coisa toda. O Corinthians já emprestou ele para o Ceará, reintegrou porque estava com dificuldade no elenco, transfer ban, aquela coisa toda. Só que realmente ele recebeu algumas oportunidades e não vem dando conta do recado. Para ele jogar, 2 clubes se ofereceram para poder contratar o Pedro Raul, mesmo que por empréstimo. O Vitória e o Remo. Só que o Corinthians não abriu mão de que os clubes pagassem integralmente os salários do Pedro Raul, não uma parte apenas. E aí ficou difícil, porque esses clubes não têm condições de arcar com o salário integral do Pedro Raul. E eu digo mais, dessa maneira o Corinthians nunca vai conseguir emprestar o Pedro Raul. Vai ter que pagar uma parte, para pelo menos abater uma parte do prejuízo. Senão, vai ficar com ele pagando os R$800 mil para ele sentar no banco. Entrar em alguns jogos para tentar uma bola aérea, quando o time nunca cruza para ele e ele sem tocar na bola. Então, não faz muito sentido. É aquele prejuízo, cara, que você tenta diminuir, porque ele já existe, né? Enfim, o fato com o Pedro Raul é esse que está posto. Dificilmente ele vai ser negociado e tem até o dia 27 desse mês para fazer essa negociação, que é aquela janelinha, a janela de transferências interna para o futebol brasileiro, depois do fim dos estaduais, até o dia 27 de março. Beleza? Diante disso, também tem a possibilidade de contratar o Arthur Cabral, que a gente já falou, que perdeu espaço com o Martim Anselmi lá no Botafogo, que eu nem sei se vai continuar, né, o treinador, mas o Corinthians abriu negociações, ele tem um valor de mercado muito superior, o Corinthians nem trabalha com esse modelo de negócio, mas está tentando um empréstimo até o final do ano. Acho difícil também o Botafogo reforçar, mesmo que não queira contar com o jogador, uma equipe do futebol brasileiro, sem nenhuma compensação, recebendo alguém. Será que eles aceitariam o Pedro Raul? O fato é que as conversas estão bem no começo e tem até o dia 27 para resolver. O modelo que o Corinthians gostaria seria um empréstimo até o final do ano, o que seria um jogador, imagino eu, mais útil do que o Pedro Raul, até pela característica que tem o Arthur Cabral. Mesmo que ele não esteja jogando no Botafogo, acho que ele jogaria fácil no Corinthians como um reserva, evidentemente, do Yuri Alberto, dependendo, podem até jogar juntos e tal, né? Porque o Yuri
joga pelos lados também, faz segundo atacante, ataca espaço, aquela coisa toda. Enfim, né, é uma negociação que ainda está em estágio inicial. Você gostaria dele no seu time? E me conta aí, o que vocês acham que o Dorival deve fazer nesse jogo contra a Chapecoense? Tem que interromper essa sequência, né? 5 jogos sem vencer é muito. É uma instabilidade, talvez a maior, que o Dorival esteja enfrentando no comando do Corinthians. Mas o ano é longo, tem muita coisa para acontecer. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.